Boa noite, meu nome é Vitória Aparecida dos Santos. Esse é o segundo trabalho da matéria Business Intelligence. O primeiro foi a respeito dos cartões de créditos, mas a gente já entregou ele foi como um estudo para a construção desse outro trabalho aqui. Ele foi de contexto individual, então cada um pode escolher o seu tema. O meu tema eu tentei focar no mercado imobiliário, então focando nas empresas, na aquisição de uma nova compra, mais focado na questão dos terrenos, então numa análise da vantagem locacional na aquisição desse terreno. Então, perfeito, eu vou comprar um terreno aqui para colocar o meu comércio. Quais são os indicadores? Essa população. Como que é o indicador da população? Até para a gente conseguir encaixar um perfil. Realmente, o negócio ele pode dar certo se ele for estabelecido ali? Então, todos esses foram indicadores que eu captei para construir a minha análise no meu BI. As fontes que eu utilizei foram duas, que foram duas não no caso, foram duas primárias, que foi a Caixa, com os dados de terrenos, né, de todos os imóveis à venda no Brasil, que são um arquivo único de 30 mil linhas. Ele está disponível nesse link aqui, ele vai estar na documentação, então é só acessar que vai conseguir visualizar. Ele contém todos os dados de todos os imóveis à venda que estão descritos, então a gente tem a UF do imóvel, a cidade, o bairro, o endereço, o preço, se ele é ou não financiável e a área. Esses que eu citei foram só os dados que eu peguei. Na planilha ele tem mais alguns, mais específicos, mas eles não se encaixam no contexto do terreno, seria mais a questão dos outros tipos de imóveis, por exemplo, apartamento, essas coisas, eles têm mais concordância contextual. No caso do meu contexto, eu não achei necessário e só considerei esses dados. Para os dados relacionais, né, que eu vou utilizar como base, eu usei o Censo 2022 do IBGE. Todas as planilhas que eu utilizei foi desse mapa panorama. Então lá tem indicadores de relação dos sexos da UF, o percentual per capita médio do rendimento, o percentual da população com ensino superior, o total dessa população, o crescimento médio, que é uma taxa, e a idade média da população. Como eu falei, eu considerei apenas as linhas do tipo terreno, e considerando apenas uma pesquisa por UF, né? Então, a cada UF que vinha de vários terrenos, eles podem repetir os UFs, mas para cada UF eu fazia apenas uma consulta e inseria no meu banco. A minha estrutura do Data Warehouse foi basicamente essa que eu já citei, para o imóvel info, né, e para a UF info, que é todas as indicadores que eu citei, de renda, de percentuais, idade, população e a taxa, né, enfim. As ferramentas, elas se manteram a mesma desde o último trabalho, que foi o banco de dados, se manteve o Postgres, e a interface de BI se manteve o Power BI. A linguagem que eu utilizei continua sendo o Golang, que foi a linguagem que eu utilizei no primeiro trabalho. Essa é basicamente a documentação dele. Eu não coloquei nenhum tipo de diagrama das tabelas, até porque elas não se relacionam diretamente. A única ocorrência que elas têm é o F, mas isso eu trato diretamente no BI. Aqui, como são só duas tabelas e é um modelo simples, eu achei interessante manter esse tipo de documentação, considerando apenas o objetivo, as fontes, os meus considerações, né, a respeito do tratamento e a minha estrutura no Data Warehouse, o que eu vou considerar, o que vai ser utilizado. Na sequência, eu vou mostrar o processo ETL. O meu processo ETL foi bem simples. A única coisa que eu fiz nele foi realmente pegar essas planilhas que eu captei lá no mapa do IBGE. Então, basicamente, o meu processo, ele foi bem simples. A única coisa que eu fiz foi o tratamento do terreno, né? Então, eu peguei a minha grande planilha lá para poder tratar ela e considerar apenas os imóveis do tipo terreno. Então, todos que eram do tipo terreno, eles entravam no meu IF, ou seja, eu fazia o tratamento em cima deles. Como eu falei que a regra, ela cairia apenas uma pesquisa em todas as planilhas por UF. A única coisa que eu fiz foi agrupar essas UFs que eu já tinha com base nos terrenos que eu ia captando. Então, por exemplo, eu pegava um terreno e aí captava o UF dele, inseria numa lista para poder sinalizar que eu já tinha feito e não causar duplicação no banco de dados. E aí eu mandava ela para uma função que antes eu fiz aqui uma lista com todas as planilhas que eu precisava mapear. Então eu fiz essa
essa função aqui que eu receberia a UF e o file, né? No caso, um for ali. E daí todos eles eu abriria e depois eu retornaria essa row, né? E essa row por si só seria inserida no banco. Então, para todas esses valores, né? Ele é uma lista de todos os valores e todos eles eu inseri no banco. Aí depois, o único tratamento além desse que eu fiz foi o tratamento da área, porque a área ela vem ela vinha como string, com várias outras informações. Por exemplo, informação de metro quadrado, informação ou demais informações, a altura do terreno. Só que essas informações elas não cabiam no meu contexto, porque como o meu era considerando apenas terrenos, então não tinha uma construção para considerar todos esses valores. Então eu transformei aqui no valor, eu basicamente a área eu basicamente dei um split por vírgula, porque todos os valores eles estavam separados por vírgula e eu sabia que que o último valor era a área. Então eu já fazia o tratamento aqui e depois transformava para valor, substituindo pontos por vírgulas e tudo mais. Esse processo de ETL foi bem tranquilo, a única coisa que eu fiz foi de externo foi captar esses dados e colocar em outra planilha, outra tabela, que foi basicamente o imóvel info. Opa. Essa imóvel info, que contém todas as informações dos imóveis, né? Então, todas as informações que eu consegui captar daquela planilha, o ID, a UF, a cidade dele, o bairro, o endereço, o preço, se ele é financiável ou não, e a área, né? A, a área em si. E aqui no Imóvel Info são os meus outros indicadores. Então, a renda média dessa população para essa web, a gente vai ver que aqui foi porque eu rodei mais de uma vez, mas ele tinha 26 por, por, por rodada, digamos assim. Eu vou só deletar essa tabela aqui, que daí a gente roda de novo e ele não fica com duplicação lá. Aí, deixa eu só rodar de novo lá o projeto. Aí ele roda bem tranquilo aqui. Só esperar rodar. Aí, como ele já rodou, eu já vim aqui e já verifiquei aqui. A gente consegue ver que ele só realmente deu os meus 26 UFs, porque eu fiz uma por regra, né? Então, foi basicamente essa. Eu vou mostrar agora o BI. Para o BI, então, eu tentei concentrar todas as questões de o que eu acharia útil para uma empresa analisar quando ela fosse adquirir um novo terreno para a implantação de um negócio. Então, primeiro, as questões, né, do preço por UF, para ver onde é mais vantajoso, então o preço do metro quadrado por UF, quais UFs têm mais imóveis disponíveis, então a gente consegue ver que aqui o Tocantins lidera com 1.178 imóveis. A gente consegue ver também que aqui, rodando aqui, o preço médio do metro quadrado é esse valor aqui, considerando a base que eu tenho, né, que não é tão grande. A taxa anual, deixa eu só botar aqui, que eu também fiz esse filtro aqui para facilitar, do Tocantins, que daí a gente consegue puxar as informações filtradas. Aqui, a gente consegue ver que a média de taxa de crescimento anual da população é 0,74%. Então, ela é até que grande, até, considerando que é um percentual anual. Então, essa é a estimativa de crescimento anual. Isso porque que é importante? Para a empresa saber onde ela está se estabelecendo. Se é uma região com crescimento populacional, que vai gerar mais renda para ela, porque vai gerar mais movimentação. Então, todas essas informações são interessantes. A outra é a questão da renda média, né? Então, aqui a gente tem que a renda média da população do Tocantins é 1.392,58. Então, a gente já tem um poder aquisitivo, a gente já tem, começa a definir o perfil do cliente. Outras questões que são a média de percentual do ensino superior, aqui a gente tem que é 16,26 no Tocantins, então esse é o percentual da população do Tocantins que tem ensino médio, né? Ensino médio não, perdão, ensino superior. Aqui a gente consegue ver uma relação de média de homem para 100 mulheres. Então a gente vê aqui que para 100 mulheres a gente tem 100 homens, aproximadamente. Então significa que a população ela é bem
ela é bem equilibrada no sentido dos sexos, né? Então, assim, a gente tem uma população bem parelha ali nessa questão. Outra questão aqui é a parte da média da população, né? Então, a gente tem a população de... Média, no caso, não, a soma da população, que a gente tem 1.511.000 pessoas que residem em Tocantins. Então, a gente tem também outro indicador socioeconômico uh, pensado, né, quando a gente for estabelecer um negócio. Então, por que que é importante saber isso? Porque a gente está se estabelecendo, a gente precisa saber, além da média de taxa de crescente da empresa, qual que realmente é a população dela. Aqui a gente tem a idade média como 31 anos, então a gente pode também estabelecer outras questões de perfis de cliente, né? Como, por exemplo, é realmente o meu cliente, é realmente o meu público? Então essas informações são importantes. Outra questão, não sei se eu citei antes, mas o preço. Eu acho que eu citei, né? O preço médio por UF. Então, todas essas informações, podia ter mais coisa, mas eu tentei concentrar o que eu mais achei de de importante assim na questão de vamos comprar um terreno, precisamos que o negócio dê certo, então ele precisa ser um estudo de região, um estudo de população. Aqui a gente também tem a, a, a a questão da financiável, né? Então a gente vê que a maioria dos imóveis eles não são financiáveis no Tocantins. Então isso também pode ser um problema por conta do tipo do imóvel que você está buscando, quais são as suas condições como empresa. Então todas essas questões eu busquei trazer aqui no meu BI para realmente fazer esse apoio na decisão. Realmente fazer esse auxílio, né? Na hora que a gente for decidir, na hora que nós como empresa formos decidir um terreno para estabelecer um negócio. Quais são os indicadores socioeconômicos dessa cidade, dessa UF, perdão? Quais são os indicadores de terreno? Quais são a forma de pagamento? Enfim, todas essas questões eu achei necessário implantar aqui no meu BI para realmente fazer esse apoio na decisão. Muito obrigada.